Conexão Ciência. Quais são as maneiras que hoje existem para se aplicar o canabidiol e o THC? É comprimido? Porque a gente vê assim, me deram um extrato de não sei o quê. O que existe hoje que está sendo aplicado, então, na indústria ou, né, pelos médicos? Você pode dizer? Você sabe responder isso? Olha, não é muito minha área, da minha alçada, né? Mas o que eu tenho conhecimento, que eu falo nas minhas palestras, existe um medicamento, se eu não me engano é o Sativex, que é para esclerose múltipla, que é comprimido, canabidiol, né? E aí fora do Brasil, aprovado pela FDA, existem outros medicamentos que aí tem o óleo e tem comprimido. E aqui no Brasil, né, inclusive aqui em Maringá, a gente tem importadoras que importam esse canabidiol e ele é vendido em óleo, full spectrum, que a gente fala, que aí tem as proporções. Tem full spectrum que tem o mesmo tanto de canabidiol e o mesmo de THC, tem uns que tem mais THC, outros mais canabidiol, outros a proporção é de 1:1, mas é em óleo. Essa é o que eu conheço. E não dá para ninguém fazer isso em casa, extrair essas coisas em casa. Como que você vai extrair isso em casa se você não sabe o quanto de THC e o quanto de canabidiol tem ali? Porque isso é tóxico também. Tudo que é demais é tóxico. Como eu disse, a gente já tem o nosso organismo fazendo isso. Você precisa saber se é necessário. Se for necessário, qual é a quantidade necessária? Quais são, na sua visão, quais são os próximos passos, né, para acabar primeiro com o preconceito em relação, né, a essas substâncias que são retiradas da cannabis? E segundo, quais são os males, né, que podem realmente, que estão sendo aí pesquisados e que podem ser aí amenizados, né, minimizados com essas novas pesquisas em relação a essas substâncias? O primeiro passo, na minha concepção, é as pessoas, principalmente os jovens, né, que a gente está vendo agora, olhar para a maconha como medicinal, como é a serventia que ela tem, que ela não hoje a maconha é a droga de abuso mais usada no mundo, e não é essa a serventia dela. Então eu acho assim que se as pessoas começassem a ter esse olhar para o lado medicinal, não ia ter uma banalização, né? E aí porque, por exemplo, eu falo na minha palestra, eu não posso chegar na minha casa e falar pro meu pai de 70 anos que a maconha eu uso porque é medicinal. Não, certo? Agora, sim, se a gente começar a valorizar ela pro lado medicinal, assim, conscientizar as pessoas, a fazer igual a gente fez, levar para os bares, tentar conversar com as pessoas, explicar todos esses lados, porque muita gente não sabe que o nosso organismo produz esse tipo de substância. Então, as pessoas não entendem o porquê dá tão certo, né? Então, eu acho assim que a gente tem que começar a olhar para a maconha por esse lado medicinal, sabe? A saber dosar, para aí sim a gente conseguir avançar. E em relação às pesquisas, o que mais dificulta é o acesso ao canabidiol e ao THC, tanto por ser proibida no Brasil, e em relação à legislação, a tudo que acontece no Brasil, eu acho assim que precisava ter, as pessoas que realmente precisam ter um acesso mais fácil a esse medicamento. Porque é muito burocrático para conseguir o medicamento e muito caro. Então, né, fica inviável para uma pessoa que realmente precisa. Então, eu acho assim que a conscientização, né, a gente estudar, a gente conseguir levar para as pessoas o que é realmente a maconha e, principalmente, falar sobre o mal que ela faz. Porque, por exemplo, o tempo todo na palestra eu estou falando sobre o bem. Por quê? Porque eu estou falando da parte medicinal. Eu estou falando em equilíbrio entre CBD e THC. Mas, como eu te disse, se a gente for falar sobre cigarro, sobre as outras formas de uso e abuso, a maconha, isso ainda está sendo estudado, mas ela é um dos maiores gatilhos para a esquizofrenia. Se você tem alguém esquizofrênico da família, né, tem algum ponto assim genético, enfim, que seja, ela é o maior gatilho. Então tem que ter muito cuidado.
Então, muito cuidado, porque as pessoas acham que é porque é natural, que é porque... Não, a gente sempre, nas minhas aulas que eu dou, minha orientadora gosta de colocar, você nunca ouviu ninguém falar que morreu fumando maconha, né? Ninguém fala, morreu de tanto fumar maconha. Por isso que as pessoas olham, porque, por exemplo, a cocaína você morre, o crack, né? O álcool você também não morre, mas você tem outros problemas que são gravíssimos fazendo o uso dessa droga, dessa substância indiscriminado. E principalmente, já tem estudos que falam que principalmente em adolescentes o risco é maior, tanto pela morte neuronal, tanto por outros problemas que ela vem causar. Porque o THC, ele faz a morte neuronal. Por isso que as crianças que têm epilepsia, elas precisam de uma dose de THC. Porque elas produzem muitos neurônios. Então, isso acaba dando uma rebaixada na criança. Diminui as crises epiléticas. A criança que tem autismo está sendo estudado, né? Que pode ser por causa da poda neuronal. Aí sim é o THC. Agora, eu sou uma pessoa normal. Tô lá matando meus neurônios diariamente. Hoje, pode ser que não tenha nenhum problema. Mas e daqui 10 anos? Conexão Ciência.